Bem, pessoal, hoje, por conta da greve do bloqueio das salas de aula, eu vou falar sobre struct via vídeo, conforme eu combinei com vocês. Então, seguimos daqui. Eu vou criar um primeiro exemplo sobre struct 1.c, como vocês podem ver aqui. Começa com o meu name. A ideia do struct nada mais é do que o seguinte, olha. Eu vou criar um struct aqui, por exemplo, pessoa. O que ela cria para mim é um aglomerado, ou um grupo, ou também conhecido como tipo composto, de variáveis. Então, por exemplo, eu quero ter o código da pessoa, eu quero ter um ponteiro do nome da pessoa, e eu quero ter, por exemplo, a variabilidade da pessoa. Digamos que eu tenho essas três variáveis no struct. A partir de agora, o que eu posso fazer? Eu posso declarar uma pessoa P tanto na memória stack, quanto declarar um ponteiro, vou chamar esse cara de ponte. O ponteiro, obviamente, fica na stack, o ponteiro na stack ele ocupa 8 bytes, e ele vai apontar eventualmente para a região da memória heap, que é o meu interesse principal. Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês por enquanto, eu vou dar um size off desses caras para vocês sacarem o comportamento. Vou dar um size off para começar no tipo struct person, repare que eu preciso colocar o nome completo. E vou dar um size off no struct person asterisco, que seria o ponteiro. Tá? Então, size off no struct person e no ponteiro. Depois que eu terminar, eu vou compilar aqui para vocês, como a gente sempre faz. E vou rodar esse cara. Repara o seguinte, olha. A struct tem 24 bytes, enquanto o ponteiro tem 8. Todo ponteiro terá 8, não se esqueçam disso, vocês já sabem disso muito bem. Né? Esse cara, desculpa, a struct person tem 24 por quê? Olha só, eu tenho 4 bytes relativos a esse inteiro, tenho 8 bytes relativos a este cara, e tenho mais 4 bytes relativos a este outro cara aqui. Então eu preciso de 16 bytes. Por uma questão de organização da memória, que eu já comentei algumas vezes com vocês, eventualmente acaba se alocando mais do que aquela quantidade de memória. Então pode ser que ela aloque um pouco mais do que eu preciso. Eu vou aumentar aqui com uma outra variável que poderia ser, não sei, vou colocar um inteiro aqui, qualquer, só para a gente medir o tamanho novamente, qual que foi a variação de tamanho. Reparem, que os próprios 24 bytes ainda foram suficientes para ele adicionar mais 4 bytes aqui. E agora eu tenho conta, tenho 16 mais 4, 20. Eu vou colocar mais um short aqui, que ocupa 2 bytes, né? Só para vocês verificarem o comportamento da struct. Compilo, roda. Olha só, aqui ele já percebeu, de alguma forma, mesmo cabendo nos 24, ele acaba estendendo um pouquinho. Isso aqui pode acontecer. Então é legal vocês estarem usados disso e sempre usar o size off para perceber qual é o tamanho daquela região de memória que foi alocada. Mas de maneira geral, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é imaginem isso da seguinte forma, que fica um pouco mais fácil de saber o que está acontecendo com o struct. Olha só, eu vou vir na memória e suponha que aqui é a minha stack. Tá? Então essa é a minha memória stack e suponha que eu vou declarar P, a pessoa P. E a pessoa P aqui, olha, ela precisaria de 16 bytes. Então, digamos que aqui é a base da minha stack, então eu preciso de 1, 2, 3, 4 bytes para o código, então aqui é onde está a variável código. Olha só. Eu precisaria de mais 4 bytes, desculpa, mais 8 para o nome, chave asterisco nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho 8 para chave asterisco nome. E eu precisaria de mais 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. A idade. Considerem dessa forma que vai ficar mais fácil de entender. E o que é a struct? Todas as vezes que eu utilizar a struct, eu de fato estou utilizando, olha só, eu estou utilizando todo esse bloco. Quando eu vier a me referir a struct, deixa eu só copiar isso aqui para ficar um pouco mais fácil. Assim, toda vez que eu vier a me referir a struct, então eu me refiro a todo esse blocão.
Vamos lá, quase terminando aqui. Olha só, quando eu vier me referir a stretch, se lembrem que me refiro a esse bloco gigante aqui. Esta, para mim, é a variável P. Esta é a variável P que foi criada aqui na minha stack. Tudo? Como é que eu acesso idade, nome e código? Se eu chamar p.age, eu acesso a idade. p.name, eu acesso esse cara, e p.code, eu acesso esse cara aqui. Essa forma é mais fácil de vocês enxergarem o funcionamento. Então, eu só quero mostrar uma coisa. Essa forma é mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Tudo bem. Então, suponha que eu venho aqui, por exemplo, e faço o seguinte, olha, p.code recebe 1, p.name, como é um ponteiro, veja, ele teria que apontar para o lugar, então eu vou dar um malloc aqui, sei lá, no size of qualquer aqui, no size of de chat, desculpa, multiplicado pelo tamanho qualquer, sei lá, 100 bytes, e aqui no nome eu vou colocar qualquer coisa, eu vou fazer um string copy, para copiar alguma coisa para dentro daquela região da memória RIP que eu estou apontando, digamos que é uma palavra qualquer. Lembra que o string copy já coloca o /0 no final da string. E digamos que aqui eu tenho um ponto int, eu vou colocar uma unidade qualquer, sei lá, 20 anos. O que eu vou imprimir para vocês, só vocês darem uma observar o que vai acontecer. Então eu imprimo aqui o código, p.code, imprimo para vocês aqui o nome, %s, p.name, imprimo aqui para vocês, finalmente, a idade, %d, p.age. Obviamente, quando está na stack, tudo vai ser liberado, mas tem uma exceção. Não se esqueçam que esse name aponta para mim que está na RIP. Obviamente, eu preciso dar um fundo em p.name, a partir do momento que eu não preciso usar mais dessa variável. Tudo bem? Eu vou dar esse cara para vocês. Opa, esqueci de dar um include aqui no string. Dá uma malloc reclamou para mim. Beleza. Compilo. Olha só, tem algum cara aí. String.h. Eu estou usando a stack copy. Acho que eu esqueci. String.h. Beleza. Compilo esse cara. Pega. Olha só, ele traz para mim o código, o nome e a idade. Ele me libera a memória. Então, só que eu preciso liberar só essa memória que eu coloquei com o malloc, pessoal. O restante eu não preciso, porque então o stack ele será automaticamente liberado. Agora esse ponte que eu... desculpa, o ponte está errado, foi mal, desculpa. Faltou essa lista aqui, ó, porque era ponteiro. Foi bem mal aqui. Tudo bem. Separei o ponteiro. Tá bom. Aqui o que de fato eu estou usando é a variável que está no stack. E aqui para baixo eu vou usar com vocês. Agora eu vou usar para cima agora. Mudar. Tudo vai ficar na mesma tela, fica mais fácil vocês enxergarem. Agora eu vou ponte que está no stack, mas aponta para a RIP. Então aqui está no stack, no conteúdo bytes. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer algo assim, ó. Pega esse ponteiro e cria para mim um struct. Esse asterisco, ó. Repara que eu tenho que fazer o cast aqui para ela. Eu mandei malloc. Quando eu dou malloc, por exemplo, para um elemento. Então, se eu quiser criar um elemento de pessoa, eu tenho que fazer dessa forma. Aliás, desculpa, dessa forma aqui, sem asterisco. Criar um elemento de tipo pessoa na memória RIP. E agora, como é que eu vou acessar os elementos? Eu acesso com seta, o operador seta. Se eu quiser fazer o código de validez, é assim que eu vou fazer. Se eu quiser acessar nele, lembra que nele é um ponteiro. Então, ele é um ponteiro, eu também preciso anotar, não tem muita opção. Eu tenho que fazer mais um malloc aqui. Quero anotar, por exemplo, 255 bytes. E aí eu quero copiar para dentro do ponte name alguma coisa. Por exemplo, sei lá, ABC, qualquer coisa do tipo. Lembra que ele pergunta a razão no final. O ponte age, vou colocar uma unidade qualquer aqui. 25, por exemplo. E digamos que agora eu quero fazer as impressões desse cara. Vou copiar essas impressões aqui, ó. Vou colar as impressões aqui em cima. E aí eu vou imprimir. Só que para imprimir, repare, eu vou precisar do operador seta aqui. Esse operador seta significa que eu estou utilizando um ponteiro para o lugar. É isso que a seta significa.
Então, quando eu uso set, eu sei que eu vou acessar a variável via um ponteiro que aponta para aquela variável. E também o ponto significa que está no stack. Beleza. Obviamente, quando eu não precisar mais utilizar esse cara, eu coloco na P aqui, ponto. Quando eu não precisar utilizar mais esse cara, obviamente, eu preciso desalocar tanto o main, eu começo desalocando o main, e depois eu desaloco o point, free do point. Ao liberar o main, eu liberei esse malloc aqui que eu fiz. E ao liberar point, eu de fato libero todo esse malloc feito aqui para struct person, que vai liberar a point, vai liberar os 8 bytes do ponteiro main e vai liberar a int. Repara aqui, o ponteiro main, que está contido dentro da struct, ela aponta no ponto não era heap, por isso que eu tive que liberar esse cara aqui antes. Eu vou dar esse cara, compila a roda para mim, retorna código, nome, idade. Esse cara está na memória heap completamente, e esse aqui na memória stack. Beleza. Esse é o primeiro exemplo que eu faço com vocês, para vocês entenderem o que é um struct. Não é nada muito complicado não, vocês podem ver que conceitualmente é simples. Tá? Não tem muita complicação aqui. Quando eu tenho o segundo exemplo, struct 2.c, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o type def. Aliás, sabe o que é struct? Aí da struct person. Vamos que aqui eu tenho um código, aqui eu tenho um char asterisco nome, e aqui eu tenho, por exemplo, uma idade. Tá? E digamos que eu vou fazer um type def, eu vou chamar essa struct person, e person maiúsculo. Agora, todas as vezes que eu quiser declarar um ponteiro, por exemplo, person, eu vou utilizar ponteiro para vocês, né, pessoal? Vocês já sabem por quê, né? Bem, vou declarar aqui dessa maneira. Eu pego esse ponteiro e preciso alocar. Como é que eu vou alocar? Eu vou fazer um malloc desse cara. Size of. Imagina que eu preciso de uma pessoa. Eu quero size of de person, e quando eu pedir o size of de person, é a mesma coisa que pedir o size of de struct person. Porque typedef simplesmente cria para mim um alias, um apelido, digamos, para struct person. Posso criar um vetor de elementos desse tipo, que contém 100 pessoas? Posso. Um vetor de 100 pessoas, colocar 2 pessoas, para ficar mais fácil na vida. Posso fazer isso. Como é que eu acesso esses elementos? Olha só. Se eu pegar um person de 0 aqui, é próprio vetor. Vocês se lembram obviamente disso. A partir do momento que eu fiz person de 0, eu estou referenciando aquele cara. Como eu estou referenciando, eu não vou usar o operador set. Mas eu não posso falar, poxa, quero usar o operador set. Tudo bem, vamos começar usando o operador set. Se eu usar o operador set, lembre-se que esse person vai apontar, na verdade, para a primeira das duas pessoas. Para a pessoa que está na posição 0. Quando é para a pessoa que está na posição 0, você já não pode colocar. Vamos colocar 0, por exemplo, aqui. Aí eu venho aqui no nome e vou anotar esse nome. Char asterisco, malloc, qualquer coisa aqui. Eu vou colocar size of char vezes 10. Para poucos dados aqui. Vou colocar simplesmente no person de name. Deixa eu ver. Vou colocar uma letra qualquer aqui. Pronto. Eu sei que é a primeira. O person de age. Vou colocar aqui idade 0. Então, idade 1. Obviamente, se eu tentar acessar a próxima pessoa, eu poderia, por exemplo, fazer algo assim, ó, soma 1 para mim naquele ponteiro. Soma 1 para mim naquele ponteiro. E como o ponteiro aponta para a pessoa, ele vai somar, de fato, o deslocamento necessário para aquilo, para chegar naquele cara. Então, esse cara aqui eu vou somar 1. Vou testar isso aqui já já. Aqui a mesma coisa. Só que aqui eu não vou colocar 0 no código, vou colocar 1, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 2, por exemplo. E digamos que agora eu quero imprimir. Vou fazer um printf aqui, eu vou imprimir o código, depois eu vou imprimir o nome, e finalmente eu vou imprimir a idade. Aqui eu vou pôr tudo na frente, fica mais fácil. Person, code, person, name, e person, page. Eu vou fazer a mesma coisa com o cara seguinte,
Só que o cara seguinte, ele terá aqui, além de tudo, mais um, que eu desejo incrementar a região total aqui do ponteiro a ponto. Ou seja, eu desejo o elemento seguinte. Da mesma forma que fizemos com vetores aí durante a disciplina, não tem nenhum segredo aqui. Obviamente eu vou tomar uma linha a mais aqui, acho que vai ficar um pouco mais legal separar as duas pessoas. Quando eu terminar de usar, eu preciso dar free em tudo que eu dei malloc. Então eu preciso dar um free nesse meio aqui, que eu dei malloc. Eu preciso dar um free, obviamente, depois mais um aqui, que seria o elemento seguinte, que eu vou ter. Eu preciso dar um free também em person. E esse free in person é o que mata, é o que elimina os dois elementos aqui de apenas uma vez. Tudo bem? Obviamente eu preciso de um stdlib aqui. Como estou utilizando, eu estou usando esse aqui. Então eu preciso de um string.h aqui também. Isso. Esse é o meu código. Compilo, só que não é strt1, é strt2. Vamos ver se tem algum problema aqui. No lugar do strt2. Olha só, ele traz para mim o código 0, na linha A, idade 1, código 1, na linha B, idade 2. Reparem que, ao realizar essa soma, eu estou de fato somando meu endereço. Né? Eu vou lembrá-los aqui, só para vocês se recordarem. O endereço do person. O endereço de person, na verdade, vai me apontar para a primeira pessoa. O segundo, que é o endereço de person, mais um, eu faço um incremento. E eu queria que vocês se lembrassem o que significa incrementar uma vez esse endereço. Significa ir para o próximo elemento. Peraí, mas qual é o tamanho de cada elemento nesse caso? Vou fazer um printf aqui antes, para vocês se lembrarem. Eu já fiz esse printf, né? Size of, porcento dele, mas... Bem, não foi de novo. Size of, porcento. Olha só. Em meu lugar, compilo o cara e verbo. O tamanho dele é de 24. Beleza? Deixa eu só pôr um pulinho aqui, só que é difícil de vocês enxergarem. Vou pôr um outro pulinho aqui, ó. Ops, aqui eu vou pôr dois pulinhos. Inclusive, vai separar um pouco o código para abaixo. Então é o seguinte, ó, quando eu uso o ponteiro person, eu estou no endereço alguma coisa 10 em hexa. Quando eu vou para o cara seguinte, eu incrementei 18. O que é incrementar 18 em hexa, pessoal? Vou até abrir aqui o calculador para vocês lembrarem. Tem que dar conta. Incrementar 18 em hexadecimal, 8 para decimal, tem que dar exatamente o tamanho do elemento contido naquele vetor. Cada elemento contido naquele vetor é de fato o que é um struct. Perfeito, é exatamente o que eu queria mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou sair desse código, vou copiar o struct deles, .c para o struct 3.c. Nesse struct 3.c, eu já vou agir de uma maneira um pouquinho diferente com vocês. Olha só o que eu vou fazer. Se eu pegar em lugar do operador seta aqui, desse operador seta, é o mesmo código. Se eu colocar 0, eu vou acessar o primeiro elemento. Só que quando eu acesso o primeiro elemento, eu estou bem referenciando. Não existe mais a ideia de ponteiro. Então eu vou usar ponto. O operador do operador ponto, tal qual o operador ponto na stack. Ponto name. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ponto name. Ponto age. Mas é o primeiro elemento, do mesmo jeito, não tem nada. Mas se eu pedir aqui para mostrar para mim quem é a person de 1, só que aqui o person de 1 ele referencia. Eu tenho que pedir o endereço desse cara. Ele tem que dar um acréscimo de 24 em relação ao person de 0, que também foi referenciado. Então eu perdi o endereço, agora eu botei o comercial na frente e eu recuperei o endereço daquele elemento que está no memória RIP, no caso. E aqui o person de 1. Só que eu uso o operador ponto porque eu, de fato, estou perdendo aquele ponteiro. Eu estou acessando o elemento quando tem esses colchetes. Opa, lembrei. E aqui seria a mesma coisa. De 1 ponto. E aqui a mesma coisa. De 1 ponto. De 1 ponto. O que vai acontecer aqui é que todas essas setas aqui, eu vou fazer isso para vocês, ó. Substitui para mim seta por abre e fecha colchetes, CG,
substitui todo mundo para mim. Ah, peraí, o ponto, né? Com x ponto. Primeiro ponto aqui que já me ajuda um pouco. E aqui vai ser 0. Aqui é 0, aqui é 0, porque da pessoa que está na posição 0, isso vai ter. Aqui é a pessoa que está na posição 1, obviamente eu preciso eliminar esse incremento de ponteiro aqui que não será mais necessário. Pessoa 1. Pessoa 1. Beleza. Aqui eu elimino o meio da 0 e aqui eu elimino o meio da 1. A lógica mesma de vetores, pessoal, que a gente usou antes. Não muda nada. Usa colchetes tal qual eu usava antes. Não muda nada. Exatamente a mesma coisa. Para esse cara, então, que a gente testar, o GCC Construct 3. Vocês podem perceber que eu estou falando até bem mais rápido do que eu costumo fazer com vocês. Eu reparo que eu incrementei 18 aqui em hexadecimal, que dá 24 em decimal, como vocês já sabem. O resultado é o mesmo, né? Então, repare, eu posso manipular esses caras tanto com o operador seta, que a gente fala, quanto com os colchetes. As duas formas funcionam. Não tem nenhuma diferença em termos do código que é produzido, inclusive, pessoal. Tá? A diferença dele é muito pequena em termos do código que é produzido. Então, vocês podem manipular dessa maneira que vai funcionar sem dúvidas. O que eu pretendo fazer agora? Bem, eu acho que é legal a gente pegar um código desse e simplesmente criar uma script. Continuar, pode ser por essa mesma script aqui. Deixa eu olhar para o código 4, então. Pode ser. Declaro aqui as coisas que eu preciso. Obviamente, vou precisar do string lib, vou precisar do string, vou precisar do string até. Eu farei o seguinte: create. Eu vou criar um create person vector. E ele vai criar para mim pessoas aqui. Ele vai retornar um person asterisco. Obviamente, vou ter um person asterisco. E aqui eu vou fazer diferente, ó. Eu vou criar um script para vocês. Não dei nome para o script, ó. Repara que eu não fiz nome aqui para o script, ó. Aqui, ó. Simplesmente não fiz nome. Mas eu fiz uma referência para ela, chamando ela de person. Quer dizer, eu dei um apelido para ela, digamos assim, papel de licença. Então, eu vou ter o código aqui. Eu tenho um nome. E tenho aqui, por exemplo, a idade da pessoa. Digamos que esse vetor ele fala o seguinte: olha, eu passo para ele o número de pessoas que eu desejo, e aí o que ele vai fazer? Ele cria para mim um ponteiro aqui, e esse ponteiro ele dá para mim um maior aqui. Olha só a ideia: eu quero alocar pessoas. Quantas pessoas? N pessoas. Obviamente, como eu tenho 24 bytes por script, a quantidade de memória VIP que eu vou alocar seria aproximadamente essa. Na verdade, eu vou colocar um pouco mais, isso aí por causa do arredondamento, da organização de memória da minha máquina. E varia um pouco de máquina para máquina, de arquitetura para arquitetura. Isso aqui eu já coloquei em sala com vocês. E eu já haveria aqui que varia de 0 até o menor do que N, mais. E aí eu pretendo gerar, vou colocar um menu aqui assim, esqueça, que eu sempre esqueço. E acesso normalmente no vetor, da mesma forma que a gente acessava antes. Acesso o código, acesso, por exemplo, o nome, e aí você deve estar se perguntando como é que ele vai gerar nome aleatório. Vamos ver. Digamos que aqui eu vou gerar um código aleatório qualquer, um nome aleatório, eu também vou gerar um nome aleatório, um grande. Eu vou inicializar a semente. Tudo bem, vou inicializar a semente, antes que vocês briguem comigo. Terminei. Inicializar a semente, obviamente essa função time refere ao time ponto h, como vocês já sabem, e aqui eu preciso alocar um espaço para nome. Digamos que o espaço que eu vou alocar vai ser o tamanho de chá vezes 5. Uma ideia interessante aqui. O que é vezes 5? Que daí, deixa eu pensar aqui por um pouquinho. Eu poderia fazer um fora aqui. Eu faço o seguinte: eu dou um J, que vai dizer um J menor do que 4, então 0, 1, 2, 3. Perfeito. J mais, e aqui eu vou fazer o seguinte: pega para mim o vetor de I, ponto meio. E você faz o seguinte: já em aleatório,
faz mod de 27, então vai gerar valores entre 0 e 27, e soma nele os 65, por exemplo. Então eu vou gerar caracteres maiúsculos aqui, dessa forma. E aí ele vai preencher para mim cada elemento J de name. E obviamente o último elemento de name, que será quando J vier a valer 4, ou seja, isso aqui é 5 chars, eu vou 0 até 4. Então quando esse J vier a valer 4, eu coloco barra 0 naquele lugar. Então, os nomes aleatórios já. E aí eu preciso declarar, obviamente, uma variável J aqui adicional. Então aqui eu gero nomes aleatórios e finalmente retorno vector. Preciso de um free person vector. Então eu tenho o mesmo padrão que eu tive com vocês. E aqui eu tenho void. E aqui eu passo o tal do ponteiro. Sei lá, person asterisco vector. O mesmo nome que eu usei antes. Repare que para liberar a memória, você precisa saber quantos elementos tem nesse vetor. O que eu vou precisar? De um for igual a esse, né? Um for aqui para ir. Da mesma forma que eu tive o for em 5. Obviamente eu preciso declarar esse i. Obviamente, para cada elemento desse, eu vou precisar desalocar quem? Eu vou precisar dar um vetor de i de name. Por que name? Porque esse cara foi alocado na memória heap. Só esse cara, dentro de cada elemento foi alocado na heap, age e code não. Age e code estão na memória heap também, mas se eu liberar vector, eu já libero esses codes e esses names. Então no final, depois de eu liberar cada um desses elementos name, eu dou um fill vector. E daí eu libero os demais elementos que estão na memória heap. Perfeito. Legal. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um write aqui, onde eu passo um file asterisco para esse cara. Eu vou chamar de string. Beleza. Olha só a minha ideia. Eu passo aqui um string, passo o vetor e passo o número de elementos que o vetor tem. Declaro aqui um i. E a ideia basicamente é, faço uma forma novamente aqui, vamos aqui e mais. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, faz para mim um fprintf, ou seja, grava para mim, como eu lembro aqui com vocês o fprintf, eu passo para ele qual que é o arquivo que eu desejo gravar, um formato tal qual printf, então qual é o arquivo que eu desejo gravar, o formato que eu quero gravar o código, seguido do nome, seguido da idade, e por aí. Agora o que eu vou colocar dentro? Vector de i.code, vector de i.name e vector de i.idade. Beleza. Eu vou pegar todos os elementos e imprimindo eles dentro de um arquivo. Aqui pode ser a tela. Se eu passar aqui standard output, std out, ele vai escrever na tela. Beleza. Eu acho que é só isso, né? Eu desejo imprimir, só não tem nada demais aqui, é bem simples. Acho que esse negócio já compila, vamos ver. Então, para testar, eu vou fazer o seguinte aqui na minha memória. Eu vou criar aqui, eu vou chamar de create question data, eu vou criar, sei lá. Então, o mesmo esquema que eu já fiz com vocês, ó. Meu nome aqui, para mim, que é o meu programa, seguido do número de elementos que eu quero no meu vetor aleatório. E antes, se por alguma acaso a quantidade de elementos for diferente do inlines, o que eu faço? Eu dou um printf aqui de usage. Para usar o meu programa, você passa o nome do meu programa seguido do número de elementos que você deseja. E aí o nome do meu programa está em LVídeo. Olha aí. Eu realmente tenho bem rápido pensar lá como vocês podem notar, mas é porque vocês podem notar o vídeo, pessoal, é basicamente por isso, né? Então aqui eu vou ter um número de pessoas que eu desejo criar, que está de LV de number. Obviamente eu preciso fazer ato e nesses casos para converter de char asterisco, ou seja, de string para inteiro, e eu passo esse número no vetor. E aí esse cara retorna para mim um vetor criado.
Esse vetor criado no desejo de escrever, por enquanto, std out na tela, tá? O vetor, e aí o condicionamento soltando. E aí, no final dos contos, eu fui nesse vetor. Só isso que eu preciso fazer para testar no código. Eu acho que funciona, sei lá. Eu vejo exceção menos usuário, script 4. Saiu pelo vídeo mesmo, atual como ela. Né? Olha só, fui person vector. O que eu esqueci aqui? To fill elements. Esqueci de passar aqui o número de elementos, né? Que eu estou no vetor, você não consegue liberar. E agora eu concluo. Pega esse cara, script 4. Eu preciso passar o número, sei lá, 2. Escreve na tela. Sei lá, 5. Escreve na tela. Sei lá, 10. Escreve na tela. E para escrever no arquivo, o que eu faço? Simples, né? Eu poderia sair desse programa, copiar o script 4.c para o script 5.c. E aqui no script 5.c, eu poderia ter um parênteses adicional aqui no meu nome, onde eu passo, além do parename do number e do alias, eu passo, por exemplo, um filename. E esse filename, que é o argumento seguinte, dentro do meu programa, eu recupero ele aqui. Chave asterisco, filename seria argv de... eu não preciso fazer isso. Vou abrir aqui diretamente. Abre o arquivo para mim aqui, faz asterisco fp, faz um fopen aqui para mim, meu arquivo argv de filename, aqui. Abre para escrita, ele trinca o arquivo, na verdade não precisa nem ter sinais para fazer leitura, mas é isso. Se eu não conseguir abrir meu arquivo, sei lá, mato meu programa com erro do tipo -2, não menos 2, e escrevo na tela, sei lá, not open file. Sai fora. Beleza, simplesmente isso. Caso contrário, o que eu faço? Ao invés de passar std out, que seria para escrever na tela, eu passo F-coisa, eu escrevo aqui. E no final das contas, eu preciso dar F-coisa, para ele liberar para mim as estruturas que foram alocadas, que são apontadas por esse ponteiro, e obviamente fechar também o arquivo que foi aberto em disco. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. GCC, agora eu tenho struct 5, e aí testamos struct 5. Eu preciso passar o número, sim. Lembra aqui, teste.cat. Vou dar um cat no arquivo para você dar uma olhada. Tá lá. Vou escrever, sei lá, 10 no teste.cat. Dá um cat. Tá lá. E ele está gerando relatório, como vocês podem ver, tanto código, quanto nome, quanto idade. Na verdade, enfim. Isso é uma idade hipotética. E aqui está, enfim, esse é o nosso primeiro. Nossa aula inicial sobre structs. É muito comum, aqui eu vou estar mostrando coisa para vocês, eu vou copiar esse struct 5.c no struct 6.c. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês que vale muito a pena ser vista. É muito comum a pessoa desejar não fazer a escrita na forma textual no arquivo, mas a escrita binária. E por que isso é legal? Eu vou falar para vocês. Quando a gente pega uma de dados tipo Oracle, o MySQL, ou um cara que eu gosto muito mais do MySQL, que é o PostgreSQL, mas para mim esse cara é o cara, ou qualquer outro banco, sei lá, Sybase, sei lá, DB2, putz, tem tanto banco. O que esses bancos tipicamente fazem? Eles não gravam o cara como textual. Eles gravam esse cara na forma de registro. Porque quando ele grava como registro, qual é a vantagem? A mesma estrutura que ele tem na memória RAM, ele terá no disco. Então, se eu mandar ler, ele vai ler exatamente o que está no disco. Só que ele tem um problema. Eu não posso gravar um ponteiro no disco. Não vai fazer sentido gravar um ponteiro no disco. Aí acontece o seguinte. As pessoas, e esses bancos fazem isso, eles definem tamanhos de caracteres, de fato, para os tipos. Então, por exemplo, o nome não vai ser mais um ponteiro, vai ter um tamanho limitado. Então, se o tamanho não é tão absurdo assim, mas vai ter 80 caracteres, por exemplo, o nome. Há um problema disso? Não tem nenhum problema. Isso vai ocupar mais memória RAM. Na hora que, eventualmente, eu preciso só de 4, 5 ou 20 bytes, não preciso de 80, mas ele vai ocupar 80 no memória RAM. E vai ocupar um tempo no disco para o nome. Tá?
Então, essa é a forma mais tradicional de escrever em arquivo. Tem como escrever diferente em arquivo, usando ainda ponteiro aqui, chave asterisco meio, para monitorar na memória? Tem. Vocês vão ver isso em organização de arquivos. É um pouquinho mais trabalhoso, porque daí eu preciso salvar exatamente o que está na memória, que pode ser 7 ou 8 bytes, não 80. Ele salva para mim o disco, só que antes eu preciso colocar um campo dizendo para mim que ali tem tantos bytes, com a quantidade de bytes que existem ali, que existe ali. Deixa eu tirar o telefone do banho. Vai que toca esse negócio. Vamos lá, pessoal. Olha só o que eu vou fazer. Então, eu vou limitar um tamanho para o nome. Obviamente, quando eu limitei um tamanho para o nome, o que acontece é que eu crio o vetor. Na hora que eu crio o vetor, eu até posso preencher o nome, só que agora eu não preciso mais alocar esse nome na memória RIP, porque ele já está na RIP. A partir do momento que eu dei esse malloc, ele está na RIP, só que ele ocupa um tamanho fixo de 80 bytes na RIP para o nome. Que pode ser muita coisa, né? Não se esqueçam. Aqui é só um exemplo. Mas digamos que eu vou usar, então, esses 79 bytes completos. Então eu vou do 0 até o 78, quando eu saio no volta incrementado, eu vou do 79 para o 0. Então eu vou dar coisas aleatórias ali, vai ficar legal. Eu ponho uma idade qualquer, vai, tudo bem, vai. Eu vou fazer um mod aqui com 100, né? Idade mais 100, uma coisa mais de 99 no caso, eu vou de 0,99, esse cara vai ficar bem estranho. O das pessoas, o que acontece nesse write aqui? Esse write não tem mais essa cara. Olha como é que vai ser meu write. Vai ser um F, write. E aí eu abro aqui para vocês o F-write. Olha só para vocês lembrarem, eu preciso passar no ponteiro, que é o buffer que eu desejo escrever, o tamanho de cada elemento, o número de membros que eu desejo gravar e o arquivo de saída. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Olha, me dá mais ou menos essa. Pega o vetor de I, só que aqui eu referencio, eu perdi o ponteiro, então eu preciso colocar um comercial na frente e eu volto a ter um endereço. E a partir do momento que eu tenho endereço, eu posso mandar gravar esse cara. Qual é o tamanho dele? É o tamanho de uma pessoa. Quantas pessoas eu estou gravando nesse momento? Apenas uma. No que é arquivo, no arquivo stream. E aí eu vou gravar na forma binária. É exatamente isso que esses bancos de dados fazem. Eu pensei que eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouquinho, entendeu? E daí, o que é legal disso? Olha, abrir o arquivo. Lembra que eu não preciso pôr um D aqui, tá? Para ter um arquivo binário. Isso aqui não muda nada no vídeo. Mas, enfim, tem pessoas que preferem colocar um Dzinho aqui para dizer, arquivo binário. No caso, isso é um lembrete, porque no fundo não muda. O que vai acontecer nesse caso? Tem um detalhe aqui também. No free aqui, ele não precisa mais liberar. Ele não precisa mais liberar os nomes, né? Os nomes já foram alocados no momento que eu aloquei o vector. Então, eu só libero o vector. Obviamente, como eu só libero o vector, eu não preciso mais passar esse number aqui para o meu free person vector. Eu acho que isso aqui matou. É só isso daqui mesmo. Beleza. Então, compila esse cara, struct 6, struct 6.c. Eu esqueci alguma coisa, acho que não. Struct 6, ele quer ir para um número, sei lá, um cara só. Em que arquivo? No arquivo out. Eu vou dar um S e vou ver o tamanho do arquivo out para vocês. Olha só quanto que ele gravou. Ele gravou 88 bytes no arquivo out. De onde vem esses 88? 4 de código, 80 de nome e 4 de idade. Ele gravou exatamente a struct, do jeito que ela estava na memória, gravou no disco. E aí ele vai pôr o que primeiro? O primeiro campo é código, o segundo é nome e o terceiro é idade. Putz, no exemplo anterior que eu dei para vocês da pilha, eu inverti. Porque eu errei lá. Então aparece primeiro o código na pilha, depois o nome, depois a idade na pilha, naquele exemplo anterior. O primeiro exemplo que eu usei com vocês foi o nome. Exatamente assim que eu vou gravar, o código, nome e idade. Então se eu abrir esse arquivo out, vocês vão perceber de cara o seguinte, haverá 4 bytes iniciais aqui, que se identificam o código. Esses demais, eles são possíveis de se visualizar no VIM, porque eles são caracteres, e caracteres, da mesma forma que eles são armazenados na memória ou no disco, aliás, eles são armazenados em ASCII, eu consigo abrir o editor e enxergar. Aqui está o $0, esse caractere aqui, e aqui estão os 1, 2, 3, 4 caracteres da idade. Exatamente aqui que está a idade. Tudo bem? Se eu gravar, obviamente, não um, mas eu gravar 2 elementos, olha só o que ele vai fazer lá no arquivo de out. Ele grava um após o outro, a seguir do outro. O que é legal disso? E aí vocês vão entender por que os bancos de dados fazem isso. Eu vou sair desse cara,
eu vou criar um struct set. Struct set.c. O que é o struct set.c? Olha só o que eu vou fazer para vocês, que é muito da hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um read. E aqui vocês vão começar a achar graça na brincadeira. Olha só, esse read vai retornar um person asterisco. E o read passa um arquivo. E eu vou passar aqui, ó, qual que é a posição do registro. Struct também é conhecido como registro, pessoal. Qual é a posição que eu desejo acessar. E aqui começa a ficar legal. Olha só a minha ideia. Cria para mim aqui um person, é um só. Uma id person, só. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço aqui um person asterisco maior de size of person, vou colocar uma pessoa só, um elemento do struct só. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que esses bancos de dados fazem, que é fazer um fread gravando em person, nesse ponteiro person, que eu vou gravar lá dentro da memória RIP, uma pessoa específica, que ele vai ler, uma pessoa específica. Suponha que eu tenho esse arquivo no início do arquivo. Se eu mandar rodar desse jeito aqui, ele vai ler para mim a primeira pessoa que está no arquivo. Só que eu não quero ler a primeira pessoa, eu quero ler uma pessoa específica a partir de uma certa posição. Esse aqui começou a ficar legal. Dá uma ideia? Suponha que eu use um fseek aqui para vocês. É isso que eu quero fazer de fato. Só para lembrar, ó, o fseek passa o arquivo, passa um deslocamento e passa a partir de onde? Eu vou a partir sempre do início do arquivo, ó. Tudo bem? Sixset. Então eu vou pôr aqui, ó, o nome do arquivo, que será string, tá? Esse arquivo aqui, ó, recebi o arquivo string, você está vendo aqui. Aí eu passo para ele deslocamento. Quem será o deslocamento? Será position vezes o tamanho de um elemento que eu tenho, que é o tamanho daquela struct minha, da struct da person, simplesmente. Isso aqui vai ficar legal. E aqui eu passo seek set, que é a partir do início do arquivo. O que ele vai fazer? Olha só que lógica interessante. Eu tenho um primeiro elemento, um primeiro registro, vamos falar assim, que foi gravado no arquivo. O segundo que foi gravado no arquivo. Esse aqui tem quantos bytes? 88. Esse tem quantos? 88. O cara é o seguinte, 88. Suponho que eu desejo acessar o primeiro. Se eu passar 0 vezes 88, ele vai posicionar o cursor no início do arquivo e vai ler para o primeiro registro. Se eu passar 1, ele vai deslocar uma vez 88, e aí o que ele faz? Ele vai deslocar uma vez 88 e vai passar pelo registro 1 por completo e vai parar no 2. Quando eu ler, ele vai ler para quem? Para quem? Para mim, o segundo. Se eu passar 2 vezes 88, ele vai saltar uma vez o primeiro 88, o 88 bytes, o segundo conjunto de 88 bytes e vai para o terceiro. Muito da hora isso aqui. E aí o que eu faço? Ó, acabei de gravar, suponho que eu venho aqui, sei lá, eu gero um número aleatório aqui qualquer, divisível pelo number, que é o número de elementos que eu sei que tem no arquivo. E aquilo vai gerar para mim uma posição qualquer aleatória, não qualquer do arquivo. Vou pegar lá o pós aqui para vocês. E aí o que eu faço com esse pós? Eu dou um read. Eu vou usar o nosso read aqui em cima, ó, passando a string, que seria aqui, por aqui, ó. E agora, como eu vou ler, eu preciso desse mais aqui, ó, você lembra? Eu passo o read, eu esqueci a posição, foi mal. Essa posição aqui. O que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar para mim uma pessoa. E essa pessoa, obviamente, eu preciso declarar, né? Preciso ter como person, asterisco, person. Beleza. Obviamente, quando eu não precisar mais dessa pessoa, eu aqui, em algum momento, eu libero o pessoal me chamando de person. Beleza, é isso que eu preciso. E aí, o que eu posso fazer nesse ponto aqui, ó? Eu posso fazer um printf desse cara. Printf do código, tá? Printf do nome. Eu vou me chamar aqui, não se importa, pessoal, eu mato a chamada de hangout, olha só. Olha só. Eu vou imprimir. Person, quando ele vem na família do ponteiro, eu penso seta, code. E aí eu vou imprimir person, seta, name, person,
certa idade. Obviamente ele vai recuperar para mim um registro que está no arquivo. É exatamente isso que esses bancos de dados fazem, pessoal. Eu tenho uma relaçãozinha aqui para falar com vocês, mas é muito parecido com isso. Aí eu tenho struct 7, se não me engano, isso C, struct 7.c, você se esqueceu de uma coisa, struct 7 roda, peço que ele gravar para mim 10 elementos no arquivo out2. E aí ele trouxe para mim um caso específico. Olha que legal. Da hora. E olha só o out2. Obviamente, se eu pedir o tamanho do arquivo out2, ele tem que ter 10 vezes 88. Perfeito, pessoal. E aí o que eu estou fazendo com o F5? Lembra o que esse F5 faz? Ele desloca para mim e salta 88. Por exemplo, se eu fizer uma vez 88, ele vai saltar esse 88 e vai ficar paradinho aqui, ó. Ele vai dar para mim esse cara. Agora, obviamente, se aqui eu tivesse um ponteiro, repara, dá para salvar esse ponteiro no arquivo? Dá, ele vai salvar no início no arquivo. Mas e depois que eu virar esse problema, depois que eu botar minha máquina, que isso não faz mais sentido. Não existe um dado para aquele ponto. Tá certo? Eu tenho que saber dado mesmo. Por isso que é mais comum salvar um arquivo dessa forma. Apesar que dá para manipular com characterística aqui, tá? Só que eu tenho que dar um pouquinho da hora. Tudo bem. Só por curiosidade, já que eu comentei com vocês nos bancos de dados, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que eu estou com o Postgres aqui, ó. Postgres SQL, Data. Aqui é onde por padrão é instalado o banco de dados Postgres. Eu tenho que estar como root aqui, ó. Então vou dar um subir aqui para ele listar para mim. Aqui dentro desse subdiretório base é onde ele grava os bancos de dados que eu crio, que são arquivos exatamente como esse de registros que eu mostrei para vocês. Por exemplo, esse daqui, ó, 12375, é o que eu criei. E aqui dentro, se vocês notarem, eu tenho vários arquivinhos, ó. Cada arquivinho desse é um arquivo que contém registros. Se eu abrir esse cara, por exemplo, ó, vou abrir para vocês esse cara, só que vocês vão ver. Olha só. Só que o arquivo nesse caso, ó, vocês podem ver que é um arquivo que não tem praticamente nada. Isso aqui significa, quando tem esse control arroba, significa que não tem nada, esses caras aqui. Por que não tem nada? Porque o Postgres cria para mim arquivos já de um certo tamanho e deixa ele preparado para receber registros depois. É a otimização que ele faz no processo todo, pessoal. Bem, eu acho que temos struct é isso aqui. Eu vou subir também esses structs para vocês no dia. Até mais, pessoal.